Pessoal, boa noite. Vamos dar início. Vamos começar com essa música hoje. Hoje vamos fazer uma experiência. Vamos gravar vocês cantando também. A voz de vocês vai aparecer, né? Aí vamos ver como vai ficar. Aí vai ficar um coral bom, né? Aí fica a nossa voz, a voz de vocês fica de fundo, né? Acredito que vai ficar legal. Esse microfone aqui, ele pega o ambiente, né? Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Estrelas perenes de luz, vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz, vejo Deus nos suaves matizes da flor. Adeus, companheiros da dor. Sinto Deus a saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no morrer de feliz esperança. Tristeza de ver-te partir, sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço a tua necessidade, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui em uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço a tua necessidade, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos.
vamos, então, nesse momento, com nossos pensamentos elevados, agradecer a Deus, nosso Pai, Pai de infinito amor, infinita bondade, justiça, Pai de infinita misericórdia, que sempre nos dá uma nova oportunidade de fazermos melhor, de fazermos sempre para o nosso processo evolutivo, crescimento. Nesse momento, vamos pedir um amparo para todos nós que aqui estamos, na dimensão material e também na dimensão espiritual. Nesse momento, para nossa companheira, nossa irmã Lucilene, que vai fazer exposição nessa oportunidade, que ela possa ser auxiliada pelos benfeitores, pelos dirigentes espirituais aqui do Gerluz, que assim que possamos compreender bem a mensagem dessa oportunidade, e que já pedimos forças para o nosso Deus, para Jesus, nosso Mestre, para colocarmos em prática no dia a dia, para vivenciarmos esses ensinamentos de Jesus, nos tornando melhores a cada instante, a cada momento. Que assim seja. Boa noite a todos, todos sejam bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês. Uma alegria imensa, né, poder estarmos reunidos em nome de Jesus, na Casa Gerluz, tão acolhedora, né, tão cheia de paz, cheia de harmonia. Isso é muito importante para o nosso alimento espiritual, essa energia que vibra positivamente aqui na nossa casa, né? Então, hoje, do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Chico Xavier, nós temos um assunto aqui interessante, assim, um nome não muito citado na doutrina espírita. Raramente a gente cita certos nomes, mas aqui o título de hoje se chama O Diabo. No item 164, da página 341 do livro Pão Nosso. Em João, no capítulo 6, no versículo 70, Jesus diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. Então, a gente sabe que Jesus teve 12 apóstolos. Foi escolhido por ele. Ele chegou na beira do mar, convidou Pedro, né, que estava lá, João, os discípulos dele, pescadores, e Jesus dava o convite: Vinde, eu vos farei pescadores de homens. Então, aqueles pescadores foram convidados a pescar as almas humanas, né? Então, como Jesus sabia que não permaneceria encarnado aqui na Terra por muito tempo, ele tinha que preparar os seus seguidores, os seus divulgadores. Mas entre eles tinha um que não era um espírito de luz, um que se converteu ao mal, um espírito traidor, um espírito ambicioso, um espírito perigoso, materialista. Tanto materialista que Judas, ele era o tesoureiro do grupo de Jesus, e como tesoureiro ele sonhava com uma riqueza muito imensa. Não só sonhava com a riqueza material, como ele sonhava com o poder político. E ele queria que Jesus se tornasse um político dominador da época. Todos diziam que Jesus era o rei, e eles achavam que Jesus seria o rei humano, o rei da matéria. Eles não compreendiam o que era o reinado espiritual. E Emmanuel nos explica de uma forma bastante sábia, dizendo assim:
Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal dominando no inferno sem fim. Porque foi criada uma imagem, né? Uma imagem do diabo com tridente, com chifres, com rabo, né? E atormentando, atentando um e outro, né? Então foi criado pelas igrejas essa imagem de um espírito maligno, que até dava o nome de Lúcifer, né? Que é um anjo que caiu do céu, que queria ser mais do que Deus. Tem toda aquela teoria falando do anjo decaído, que se tornou esse demônio, né, que reina aí nas trevas. Mas aqui Emmanuel fala de uma forma assim diferente, uma explicação diferente. Ele fala, na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada, localizada em esfera distante, no seio de tormentas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus. Ele fala assim, concepção do aprendiz, região amaldiçoada, localizada em esfera distante, no seio do tormento das trevas. Então, nós espíritas, nós não chamamos esses ambientes de inferno, né? Mas chamamos de regiões umbralinas, regiões da dor, aonde o espírito sofredor, errante, ele vai lá para resgatar, para purificar todas as suas más tendências. E não é para sempre, não é como muitos religiosos acreditam e ensinam que o inferno existe e que a alma caindo no inferno nunca mais ela será salva. Ela será para toda eternamente sofrendo sem morrer. Então, seria acreditar num Pai impiedoso, num Deus impiedoso, um Deus vingativo. Pois que Deus, ao criar seus filhos, Ele já conhece o futuro dos seus filhos. Ele sabe tudo, o que aquele filho vai fazer, pelos caminhos que ele vai andar, os erros que ele vai cometer e os acertos também. Mas ele não criou aquele filho para o erro, ele criou o filho para a salvação. E um dia Jesus diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então todos nós somos destinados à felicidade, somos destinados ao reino de Deus. Mas, sendo destinado ao reino de Deus, isso não significa que nós não podemos passar pelas regiões de dor, pelas regiões umbralinas, aonde os espíritos malignos, os espíritos trevosos, os espíritos maus estão fazendo morada. Mas quem são esses espíritos do mal? Quem é o diabo? O diabo, na sua essência, não é um ser mitológico, um ser estranho, não. O próprio diabo somos nós, seres humanos. Nós, seres humanos, somos a representação do mal quando nós estamos praticando o mal. Então, nós não vamos acreditar que existe as organizações trevosas, as organizações nas regiões umbralinas, nas regiões purgatoriais, existe. Nós espíritas que estudamos isso, vai estudar André Luiz, toda a coleção de André Luiz, que você vai ver as regiões de sofrimento, de dor que existe no plano espiritual. Mas isso não é destinado a seres especiais que já estão lá. São destinados àquelas pessoas que não estão praticando a lei de Deus.
Nós temos lá o decálogo de pedra e nós temos no livro dos Espíritos as leis morais, as leis do trabalho, a lei do perdão, a lei do amor. Temos várias leis a ser cumprida. E quando nós saímos dessa determinação das leis de Deus, aí é que nós nos transformamos em seres perigosos, em seres maldosos. Então ele diz assim: sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas, entretanto consoante a afirmativa do próprio Jesus. O diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Olha aqui. Então, Emmanuel explica, como Jesus fala, dentre os 12, um de vós é o diabo, e Emmanuel nos explica que o gênio do mal estava lá, entre os 12, junto, lado a lado com Jesus. E o interessante disso, que Jesus não expulsou ele do grupo. Jesus sabia quem ele era, sabia que ele era traidor, sabia que ia concretizar a profecia do beijo, da traição, mas Jesus não deixou de dar oportunidade para aquele espírito diabólico que era a representação de Judas. Porque Jesus, sabendo disso, podia falar: não, vai lá para as trevas exteriores, vai queimar lá muitos anos, purificar. Jesus poderia fazer isso. Mas Jesus permitiu que ele ficasse para que ele tivesse a oportunidade de aprender a lei do amor e a lei do Evangelho. E Jesus suportou até o último momento da traição, através do beijo, ser preso, ser humilhado, ser crucificado, ser morto, para ressuscitar ao terceiro dia. E que aconteceu com Judas? Quando ele compreendeu que Jesus era um rei diferente e que ele tinha cometido um grande erro, ele foi devolver as 30 moedas, que ele vendeu Jesus por 30 moedas, e devolveu e foi se enforcar, ele suicidou. Judas se matou porque ele compreendeu a gravidade do erro que ele tinha praticado contra o Filho de Deus, que sabia quem ele era, mas não tirou ele da oportunidade de evoluir, de crescer e desenvolver dentro do Evangelho cristão. E continuando, ele fala: basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava, no conceito de Jesus, um gigante da perversidade, poderoso e eterno no espaço e no tempo. Designa o próprio homem, quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Nós, seres humanos, algemados ao sentimento inferior, ao orgulho, à inveja, o ciúme, o desprezo, a ingratidão, a calúnia. Gente, tem variados sentimentos negativos que nos transforma num ser inferior e diabólico. Não tem aquelas pessoas que muitas vezes chegam no meio de um grupo e todo mundo corre dela? Todo mundo tem medo dela? Todo mundo tem cisma daquela pessoa? É a representação do mal. E o mal, para Deus, para Jesus, não é grande coisa, não, são pequenas coisas. A fofoca, a calúnia é uma fofoca.
Você caluniar uma pessoa inocente, apontar, falar mal, desejar mal, criticar, zombar, tudo isso são atitudes perniciosas, perigosíssimas para o nosso espírito. E a coisa que mais nós fazemos no dia a dia da nossa vida é fofocar. É falar mal da vida dos outros, é desejar, é isso, é aquilo, é um monte de coisas. Eu vou citar aqui um pequeno exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho vários irmãos, por parte de mãe e por parte de pai, né? Então, por parte de pai, eu tinha uma irmã hoje desencarnada. Ela era uma pessoa assim muito vaidosa, muito orgulhosa, mas era uma pessoa pobre e humilde. Tinha, acho que 5 filhos. E aí uma das filhas dela arrumou um namorado que era um amigo nosso, espírita. Ela não era espírita. Aí tinha aquele jovem que trabalhava lá na evangelização e ela conheceu e começou a namorar esse jovem. Os dois eram um par muito bonito. E aí ele era estudante de agronomia, engenharia agrônoma. Aí a minha irmã foi e falou para a minha sobrinha: você vai namorar esse João Ninguém? Esse pé rapado que não tem nada para te oferecer? Você pode terminar esse namoro. Eu não quero. Isso é um Zé Ninguém, um pé rapado. E insistiu até que ela terminou o namoro. Ela sofreu bastante, ele também. Mas aí ele continuou os estudos e se casou com outra pessoa. Aí já formado, engenheiro, já formado. E foi feliz, e é feliz até hoje, está casado até hoje, tem filhos já formados em advocacia e tudo mais. Mas logo que ela desencarnou, eu estava com o Centro Espírita em Cuiabá, o Maria de Lourdes de Cuiabá, e o Otto junto, né? Nós tínhamos fundado essa casa lá, e nós tínhamos uma terra lá no Pantanal, e eu fui lá para o Pantanal, ficar com o Otto lá. E lá, numa daquelas noites no Pantanal, assim, muita oração, muito silêncio, né? Muita mata, rio, animais, então a gente ficava assim mais em meditação. E ela apareceu para mim, ela veio falar comigo. Mas ela apareceu assim, materializada mesmo. E ela disse para mim, ela já desencarnada, ela desencarnou, e ela disse assim para mim: olha, a minha filha fulana, que era a namorada do rapaz, tinha cabelos longos aqui, e a outra filha dela tinha um cabelo igual ao meu. Na minha família, parte de pai, todo mundo usa cabelo curto assim, sabe? E ela tinha um cabelão. Ela: olha, a fulana não pode cortar o cabelo, ela não vai cortar o cabelo. A outra pode cortar o cabelo. Mas eu vi mesmo aqui que eu quero que você fala para fulano, que eu chamei ele de pé rapado, que eu chamei ele de João Ninguém, e eu não tenho paz. Eu não tenho tranquilidade, eu não sou feliz, eu não vou mudar de setor. Ela estava num setor no plano espiritual e ela não podia mudar de setor enquanto ela não pedisse perdão. E como ela ia pedir perdão para ele, se ele não é médium, não é vidente, não é de incorporação, não é nada, ele é doutrinador. Geralmente o doutrinador tem pouca mediunidade. E aí ela não conseguia comunicar com ele, não conseguia comunicar com os outros. Aí ela veio falar comigo. Ela falou: então, se ele me perdoar, eu vou para outro lugar melhor. Mas, por enquanto, eu estou aqui em sofrimento. Gente, quantas pessoas de nós chamam o outro de Zé Ninguém? Quantas pessoas de nós chamam o outro de pé rapado? Ah, fulano é um pé rapado, é um pobretão, ele não tem nada. Ah, você vai casar com fulano que não tem nada? Quantas mães faz isso, quantos pais faz isso? E não sabe a gravidade do peso dessa frase. Eu, pelo menos, não sabia. Eu, pelo menos, não sabia. E aí ela falou: você dá o recado? Eu falei: dou.
E eu fui para Cuiabá, liguei para minha sobrinha e falei para ela. Falei, olha, sua mãe falou comigo assim, 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 e sobre o fulano e tal, assim, assim, e que não é para você cortar o cabelo, que é para você deixar o cabelo longo como sempre foi. Aí ela disse assim, a minha sobrinha falou assim, quem manda no meu cabelo sou eu. Ela já morreu mesmo? Enquanto ela era viva, ela mandava no meu cabelo. Agora eu acabei de cortar, tia, tá curtinho, curtinho, curtinho. E ela cortou assim, que rapou a nuca assim, bem curtinho, igual o meu, assim, o cabelo dela. Ela cortou o cabelo lindo, lindo, lindo. E a minha mãe falou isso mesmo. A minha mãe fez eu terminar o meu namoro, o meu casamento, porque fulano era pobre. Mas ele era um pobre estudante, rico de futuro. Hoje, ele é um homem de bem, ganha muito bem. Tem os filhos todos formados, já está quase aposentado. E está muito bem. Não porque assim, é um orgulho, uma vaidade, estar muito bem. Ele lutou para isso, ele estudou, ele formou, ele foi à batalha. Isso é normal na vida das pessoas. Então, você acusar o jovem porque ele é isso, porque ele é aquilo. Então, isso é uma atitude diabólica. Uma atitude que tanto pesa na vida de quem recebe as vibrações das palavras, como quem pronuncia as palavras. E Emmanuel ele continua falando. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Então, cada um de nós temos lado luz e lado sombra. Todos nós temos. Se nós tivéssemos só lado luz, nós não estaríamos aqui na Terra, sofrendo o que nós estamos sofrendo, porque nós estamos sofrendo. Nós estamos mais equilibrados porque temos uma fé, temos uma esperança, nós temos uma religião que muitos condenam, acham que está errado, que isso, mas nós temos uma segurança espiritual porque nós buscamos através da nossa fé essa segurança. Mas nós vemos muitos sofrimentos e sofremos juntos ao ver o sofrimento do nosso próximo. Quando nós temos um coração mais ou menos bons, quando o nosso lado sombra não aflora, porque muitos dizem assim, eu sou muito boazinho, mas se pisar no meu calo, eu já reajo. Né? Tem esse ditado aí, não pisa no meu calo. E muitas vezes nós somos assim mesmo. Somos bonzinho, 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 até chegar ao limite que de repente a gente explode. E até a explosão é até normal do ser humano. É o nosso lado sombra que tem que sair para fora. Né? Mas nós não podemos, no dia a dia, ficar praticando picuinhas, pequenas coisas que nós acreditamos que não faz mal para ninguém e faz mal para nós mesmos. É o nosso lado sombra se manifestando através do ciúme, através da inveja, através da ambição, da mentira, da traição, da falsidade. Então, tem um monte de coisa aí para nos levar às regiões umbralinas. E Satanás simbolizará, então, a força contrária do bem. Quando o homem o descobre, no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o eleva à espiritualidade superior. Então, quando nós descobrimos em nós mesmo o nosso lado sombra, o nosso lado mal, e passamos a combatê-lo, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que aí começa a nossa evolução. A nossa evolução espiritual de chegar a ser anjos, como é o nosso destino.
Tem até a música, um dia nós seremos anjos, né? Então, um dia nós seremos anjos mesmos, a partir do momento que eu me compreender e passar a combater dentro de mim o próprio mal que reside em mim. Eu não posso preocupar com o mal que reside no outro. Jesus fala assim, você se preocupa com o cisco que está, você não vê o cisco que está no seu olho, mas vê a trave que está no olho do seu irmão. Não, como é que é? É o contrário, né? Você vê o cisco que está no olho do seu irmão, mas não vê a trave que está no seu olho. Essa é a frase certa de Jesus. Então, nós temos uma trave no olho, mas mesmo com a trave no olho, nós estamos enxergando aquele cisquinho pequenininho que está no olho do outro irmão. Então, nós estamos sempre olhando o defeito do outro, sempre apontando o dedo, sempre falando alguma coisa, maltratando, sendo mal educado, grosseiro. Isso nós praticamos dentro de casa, dentro do próprio lar. Nós ofendemos o outro assim dentro do próprio lar, o marido, a esposa, o irmão, brigamos, xingamos, ofendemos os amigos, os irmãos de fé, né? Então a gente está sempre nesse lado sombra. Por isso que o mundo está assim cheio de tribulação. Mas a partir do momento que eu compreender, eu vou combater. E eu combatendo, eu terei forças e auxílio espiritual dos anjos guardiões que me darão força para que eu me corrija. Porque o inferno é o estado mental de cada um. Ele diz, grandes multidões mergulham em desesperos seculares. Grandes multidões em desesperos seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando essa passagem de João, somos compelidos a ponderar se entre os 12 apóstolos um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do bem, do mundo, quantos diabos existirão em cada grupo de homens comuns na terra? Quantos deles existem no meio dos grupos na terra? No trabalho, na casa espírita, no lar, na rua, na vizinhança, na sociedade, no meio dos amigos. Sempre tem um que trai, sempre tem um que oferece o outro em bandeja, como a cabeça de João foi oferecida na bandeja, decapitado. Então, nós temos que cuidar de nós mesmos, não são dos outros, não. Será que em que condições eu estou agora? Então, eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou mudar as minhas palavras, eu vou mudar. E é uma batalha interior, é uma batalha interior, difícil. Eu sei porque há longos anos da minha vida, eu venho lutando contra mim mesmo, porque eu quero mudar, eu quero ser melhor. Eu quero desencarnar melhor do que eu já fui antes, na minha encarnação passada, e quero ter uma encarnação futura melhor do que essa da agora, né? Então, nós temos que preparar. E nós nos aprendemos tudo isso através do Evangelho, da prática da caridade, da prática do amor, da prática do perdão, da prática da compreensão. Tudo isso nos fará nos libertar desse inferno interior que está dentro de nós mesmos. Nossa, se nós pudéssemos ver o nosso lado sombra, nós correríamos dele, né? Correríamos atrás da luz e não olharíamos para trás. Então, essa é a mensagem de hoje, né? Um título assim bastante forte, mas bastante com bastante ensinamentos que pode nos trazer a transformação espiritual, né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos em oração, pedindo a Jesus, o nosso Mestre amado,
que possa estar conosco esta noite, vibrando em sintonia com a nossa família, com o nosso lar, não permitindo em momento algum, Senhor, que venhamos deixar o nosso caminho da verdade, da luz e da vida. Tu és o nosso caminho, Senhor. Tu és a nossa esperança, o nosso modelo, o nosso médico. Tu és a árvore da vida. Alimenta-nos, Senhor, com a seiva da vida eterna. E que a partir de agora, Senhor, o nosso lado sombra será tomado pelo nosso lado luz. Nós somos a luz de Deus. Nossos corações irradiam luz por onde quer que passemos. E com o coração do Cristo e as mãos de Jesus sobre Alto Araguaia, sobre Santa Rita, seja derramado o bálsamo confortador, libertando aqueles que sofrem e libertando aqueles que têm a maldade no coração. Mestre amado, abençoe o Brasil, abençoe o planeta, os hospitais, os presídios, os mendigos da rua, e abençoe o nosso lar, os nossos filhos, os nossos entes amados. Obrigado, Senhor, por ouvir as nossas preces, e obrigado por esta casa que nos acolhe. Que a paz possa reinar em nossos corações. Que assim seja. Então, pessoal, vamos fazer 2 músicas. Hoje é a última terça-feira do mês de novembro. Vamos homenagear aos aniversariantes desse mês. Todos aqui fizeram, que estão fazendo aniversário em novembro. Que todos recebam, né, as nossas homenagens. Que sigam firmes na caminhada. E é momento de comemorar, porque é uma grande vitória quando nós completamos mais um ano de experiência aqui no plano terreno, utilizando, né, a nossa vestimenta carnal, mas sabedores que somos seres imortais, a caminho da luz, a caminho da perfeição, que é o destino de todos nós. Mas é uma grande vitória a gente completar mais um ano aqui de aprendizado, experiências, né, que nós vamos levar. O que realmente levamos quando nós partimos aqui da Terra? Crescimento espiritual. Então, é oportunidade de crescimento para a nossa existência. Através da prece, a gente pode pedir sempre força para a gente continuar sempre. Continuar firme, até o último segundo, né, que for permitido por Deus, determinado por Deus, a gente permanecer aqui até o último suspiro, como dizem, né? Então antes vamos cantar uma outra música, e a última será dos aniversariantes. Eu gostaria de pedir uma aí. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou.
tormento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto, e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. E os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões você mereceu renascer. Pense sempre no bem, faça todo o bem que puder. Que os anjos do céu te conduzam na estrada da fé. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muita luz, muita paz aos aniversariantes de novembro. Nosso carinho aqui do Gerluz. Vamos então agora para o nosso encontro com Jesus, nosso passe. Momento de orarmos, de agradecer, de louvar, de pedir. É um encontro especial. Nós podemos pedir por nós mesmos, para aqueles que ficaram em nossos lares, em nossas casas, ou os que já estão na dimensão espiritual. As nossas preces são sempre ouvidas. Aqui finalizamos então a nossa gravação. Nossa gratidão aos internautas que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube do Gerluz. Nossa gratidão. Lembrando, né, que no próximo domingo teremos nossa assistência espiritual intensiva, no dia 30, a partir das 16 horas, num domingo, né, à tarde. Quem puder estar aqui, a dona Lucilene, que conduz, né, que coordena esse encontro espiritual intensivo. Foi retomado, né, depois de vários anos. A gente já tinha esse trabalho antes da pandemia. Nós retornamos. Então, é domingo sim, domingo não. E o último desse ano vai ser no dia 14 de dezembro. Aí um novo agendamento, né, nós vamos fazer para o próximo ano, em 2026. Então já fica todos convidados. Podem trazer uma garrafinha com água, né, potável, para ser fluidificada. Que a gente recebe assistência espiritual aqui no salão, nós também levamos a nossa água fluidificada para a gente utilizar, né, durante a semana e da melhor forma, né, que vai ajudar na nossa assistência espiritual. Tá ok?